as águas do Rio São Francisco. O senador Otto, que é meu parceiro de luta na Bahia, ao falar, portanto, sobre essa questão do Rio São Francisco, trouxe à tona de volta esse debate, que também aqui foi largamente tratado pelo senador do meu partido e do estado de Sergipe, o senador Antônio Carlos Valadares, que inclusive apresentou a esta casa um projeto no sentido da criação de um Fundo Nacional para a Revitalização do Rio São Francisco, além da ideia de criação de um Programa Nacional de Revitalização do Rio. Pois bem, o programa existe, mas o programa existe e é insuficiente, as suas ações se tornam cada vez mais insuficientes para dar conta daquilo que é a realidade que nós enfrentamos hoje. Quando nos angustiamos em ver que com as estiagens cada vez mais graves, nós estamos culminando com uma seca numa de suas principais nascentes, na Serra da Canastra, no ano passado. Tudo isso, eu não tenho dúvida, fruto do pouco investimento na recuperação e na revitalização do Rio São Francisco. Por tudo isso, senhor presidente, quando fui candidata ao governo da Bahia, e pelo Rio São Francisco ser um rio que corta todo o território do estado da Bahia, no sentido de cortá-lo do sul ao norte, digamos assim, na região do oeste, cortando no sentido vertical todo o nosso estado e fazendo a sua ligação ou sua fronteira com o estado de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, nós discutimos com as diversas populações que dependem do rio. E fomos ficando absolutamente chocados com a situação de desabastecimento em cidades muito próximas, desabastecimento de água, em cidades muito próximas à beira do Rio São Francisco. Ou mesmo com a situação da discussão da revitalização ou da discussão da infraestrutura hídrica do Brasil e do estado da Bahia, antigo debate sobre a hidrovia do São Francisco, quando, na verdade, nós estamos com muitos trechos do Rio São Francisco que não têm condição de ser navegável e outros trechos, inclusive, onde já é possível atravessar andando o Rio São Francisco diante da situação de degradação em que o rio se encontra e, portanto, da situação em que o rio vai secando. Rio morre, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. O rio, ele, se não é bem cuidado, se suas áreas, matas ciliares não são tratadas, não são cuidadas, não são protegidas, ele vai levando pouco a pouco a uma situação de destruição do rio. Se o rio não é, em determinados lugares, tratado devidamente, é transformado em esgoto, se em outras áreas, em áreas em que ele está assoreado e completamente sem condições de navegabilidade, não lhe é dado o tratamento devido, ele vai perdendo a sua capacidade de interação e de criação de uma relação econômica, de sobrevivência, de marca, inclusive, de identidade. Este é o rio da unidade nacional. E é por isso, e com base nesse debate, que durante o período em que fui candidata ao governo da Bahia, nós apresentamos a ideia de criação de um corredor ecológico do Rio São Francisco, unindo todos esses estados onde o rio passa em ações, através do governo federal, em ações de preservação do Rio São Francisco. E para isso, a primeira medida que tomei foi
transformar em projeto de lei aquilo que hoje é um programa sem ação, sem continuidades de ação no governo federal de proteção ao rio. Por isso apresentei, no dia de ontem, uma proposta visando transformar o que hoje, volto a dizer, é um programa de ação de revitalização do Rio São Francisco e que passa a ser um projeto de lei que determina que estas ações sejam permanentes, sejam, portanto, obrigatórias de serem realizadas pelo governo federal. E o outro projeto que nós estamos discutindo com a consultoria do Senado e que nos veio justamente como proposta através desse debate que realizamos com diversas populações, diversos segmentos ambientalistas do nosso estado, é justamente a criação de um corredor ecológico composto pelas áreas ciliares